Bom, meus irmãos, nessa tarde nós vamos estar estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, como sempre fazemos, vamos fazer a leitura do Evangelho na íntegra, depois nós traçamos aí nossos singelos comentários. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas da alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no relaxamento, no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem compaixão e sem paixão são mornos no amor e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria, onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, nem mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Bom, meus irmãos, essa leitura do Evangelho, ela está no capítulo 17, Sede Perfeitos, não é? Que vem falando para nós, acima de tudo, da necessidade de buscarmos a melhoria, não é? O progresso do espírito, que consiste numa perfeição relativa à nossa capacidade, uma perfeição possível de ser alcançada de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso estado evolutivo e com os esforços que nós fizermos para
alcançar essa melhoria, né? Essa perfeição que nos é permitida alcançar na encarnação. Então, a leitura do Evangelho vem falando para nós aqui, uma leitura de 1863, não é? Há 150 anos atrás, ela vem falando aqui de três sistemas, né? Que dominavam naquela época, né? De um lado, por exemplo, alguns espiritualistas, como é o caso dos ascetas, que eles citam aqui, né, que o George cita, que os ascetas era uma tribo indiana que cultuava, né, o flagelo do corpo para a evolução do espírito. Então, foram um dos primeiros povos a utilizar, né, desse tipo de flagelo pessoal, de se impor, né, flagelos pessoais em busca do espírito. Uma tribo numerosa que existia na Índia, né, lá antes de Jesus, era uma tribo dos sadhus. Eles cultuavam, não é, esse maltrato do corpo físico, não é, para a elevação do espírito, e daí onde vem, né, a expressão sadhus masoquismo, não é, que era o ato praticado por eles em maltratar o corpo físico para a elevação da alma, né? Na visão moderna, sadomasoquismo tem outro entendimento, está muito ligado, né, a práticas sexuais, mas o original vem dessa prática dessa tribo indiana, os sadhus, né, que praticavam, né, a maceração do corpo. E eles eram ascetas, não é? Era a doutrina que eles professavam, era o ascetismo, e por isso eles eram considerados ascetas. Conforme a leitura do Evangelho fala para nós, né, num extremo, né, totalmente diferente, estavam os materialistas, né, aqueles que cultuavam a supremacia, né, do corpo físico, não é? Viver totalmente as sensações, né, tudo aquilo que o corpo físico impõe para nós. E até mesmo desprezando, né, questões mais elevadas de valorização da alma, de elevação espiritual. Isso eram coisas que, né, não tinha muito valor para esses que professavam ser materialistas. Na acepção moderna, o conceito de materialismo também mudou, né? A gente vê, né, que muitos daqueles que se dizem materialistas têm um temor ao espiritual, um temor ao sobrenatural, e aí a gente vê que, não é, essa concepção de materialismo ela fica quebrada, não é? Então são materialistas no sentido do gozo das coisas materiais, no sentido, né, de viver uma vida extremamente entregue à busca dos gozos terrestres, né, dos prazeres que as coisas materiais oferecem, mas, né, acreditando sempre, né, e por temor, né, na existência, né, de um ser supremo, de um ser que governa, né, acreditando no austral, e aí as denominações são as mais diversas. Então, dificilmente a gente encontra, né, um materialista que diz não acreditar na existência de nada em termos espirituais, né? São materialistas no sentido de não acreditar em reencarnação, manifestação de espírito, mas, por outro lado, tem temor.
né? As coisas do sobrenatural. Mas o Georges fala para nós, aqui na leitura do Evangelho, de uma terceira corrente que naquela época já existia, que eram os indiferentes, né? Aqueles que nem o espírito e nem a carne, para eles, né, não importavam, não é? E essa questão dos indiferentes, né, ainda existe, né, nos dias de hoje, apesar de todo o progresso que a humanidade conseguiu alcançar, né, nesses 150 anos, né, após ser ditada essa leitura do Evangelho, apesar de toda a evolução que conseguimos alcançar, ainda existe uma tribo muito grande, a dos indiferentes, aquelas pessoas que vivem, né, como se a vida não tivesse um objetivo maior, né? Fosse simplesmente, né, uma caminhada sem qualquer objetivo. Nem preservam o corpo, nem cuidam do corpo, mas nem tampouco trabalham pela melhoria do espírito, né? Não que não acreditem no espírito, mas são indiferentes a essas necessidades de crescimento, de evolução espiritual, não é? E também em relação ao próprio corpo, não é? Tem havido aí, né, muitos relatos, principalmente na juventude, né, de muitos jovens que partilham desse sentimento de indiferença em relação à sua existência. Não a existência dos outros, da humanidade, a sua própria existência. São indiferentes, não é? Então, assim, o Evangelho vem falando para nós que isso já lá desde a época de Kardec. Mas que o Espiritismo, então, vem trazer uma luz nova nesse sentido também. Ele vem falando do espírito, da supremacia, não é? Do espírito, da necessidade de crescimento espiritual. E aí, a partir dessas revelações que o Espiritismo coloca, dessa nova ordem, não é? Uma necessidade se faz para que, no entendimento de que o espírito caminha fazendo uso do corpo físico, de se cuidar dos dois, né? Cuidar do corpo físico, né? No sentido de manter a máquina física funcionando por todo o tempo em que se fizer necessário dentro da encarnação, não é? Para o bem do espírito, mas também de cuidar do espírito, né? Porque a jornada na encarnação, apesar de estar sob o jugo da matéria, ela é toda espiritual, né? Nós estamos aqui para melhorar, para progredir espiritualmente. Então, isso, muitas das vezes, se torna um paradoxo para nós, né? Como cuidar do espírito, no sentido de valorizar, no sentido de elevar, não é? Cuidando também do corpo físico. Pode se transformar, muitas das vezes, né, num drama para algumas pessoas, se não se aprofunda no conhecimento espírita, se não se busca, né, uma compreensão livre de sofismas, livre de sentimentos secundários, né? Como diz assim, a gente ter um comportamento de desapego
mas um desapego que não seja desleixo, tanto em relação ao espírito como em relação ao corpo físico. Então, isso muitas das vezes pode se tornar, não é, causa de sofrimento. Quantas e quantas pessoas que a gente não vê que são prisioneiras, não é, em práticas que consideram como de valorização, de cuidado para com o corpo físico. Quantas e quantas pessoas que a gente vê aí, não é, passando por problemas psicológicos, por problemas de depressão, não é? Por problemas de perturbação mental mesmo, porque enxergam cuidar do corpo físico uma necessidade tão acima de todas as outras, não é? Que transforma isso num verdadeiro opressor para si mesmo, não é? E acaba impondo para si verdadeiros flagelos, a exemplos lá dos ascetas, não é? A exemplo dos ascetas. A pessoa não se alimenta direita para ter um corpo esbelto, não é? A pessoa se impõe jornadas exaustivas de exercícios físicos para ter um corpo modelado, não é? Para ter um corpo bonito, não é? E então esse equilíbrio é necessário encontrar ele, não é? A gente vê, não é? Também pessoas que ainda nos tempos de hoje se impõem, não é? Autoflagelações para poder supostamente elevar o espírito, não é? Nós estamos aí na época da Quaresma, né, e uma prática muito comum, inclusive entre espíritas, né, é jejuar, não é? Pessoas jejuar a Deus, jejuar ao santo, né? Jejuar porque acredita que aquilo vai tornar ela melhor espiritualmente, né? Pessoa não come carne na quarta-feira, na sexta-feira. Pessoa, então, que dizer, isso é muito comum, né? Acontecer e em proporções que, às vezes, pode significar um prejuízo orgânico para o corpo físico, não é? A pessoa passar 40 dias sem comer proteína. Então, o que dizer? Pode levar o corpo físico a ter um prejuízo, não é? Que depois, para ser recuperado, às vezes vai demandar tempo, não é? Então, é muito comum a gente ver, não é? Pessoas que impõem para si, por exemplo, rituais de flagelações, como o pagamento de promessa, subir escadaria de joelho, não é? Carregar uma cruz, não sei, durante, né, uma jornada muito grande, e até mesmo em algumas regiões do Nordeste do Brasil, por exemplo, existe aquelas pessoas que ainda fazem o ritual da autoflagelação chicoteando o próprio corpo, né, para poder maltratar pelos pecados que acreditaram ter praticado, né, e se redimir, né, e melhorar espiritualmente. Então, olha, né, 2000 anos depois de Jesus, 2000 anos depois de Jesus dizer que não é o que entra pela boca que enlameia o homem, mas é o que sai da boca que enlameia o homem. Não é isso? 2000 anos depois de Jesus. 150 anos depois de Kardec trazer todos esses esclarecimentos para nós, não é? Aí nas obras básicas da doutrina espírita, né? Entre nós espíritos ainda tem muitas pessoas que estão apegadas a essas práticas materiais,
ao extremo, a ponto de prejudicar, ofender a integridade do corpo físico, acreditando que com isso vão melhorar espiritualmente. Então, olha como é que é um pouco mais difícil do que a gente possa imaginar isso aí. Né? Isso aí é um pouco mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, para a gente fazer a nossa reflexão, eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos uma questão que fala dessa problemática toda que se constitui, né, cuidar do corpo e cuidar do espírito simultaneamente, ao mesmo tempo. Questão 196 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim para a espiritualidade: os espíritos não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-á que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Ou seja, só na encarnação, suportando as dificuldades que o corpo físico, que a vida física impõe, é que se consegue crescer espiritualmente? Aí a espiritualidade responde dessa forma: sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Então, o que dizer? A encarnação é a melhor oportunidade que nós temos de crescer espiritualmente. Não é? Não que o espírito, não estando encarnado, lá no estado de erraticidade, no plano espiritual, que ele fique estagnado, que ele não continue melhorando. Mas a encarnação, não é? Por todas as características da vida carnal, por todas as tribulações que a vida corpórea proporciona, não é? É a melhor oportunidade, não é? Que o espírito tem de melhorar, não é? De crescer espiritualmente. Mas ele diz aqui, ó, só depois de várias encarnações e depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo os esforços de cada um, é claro, é que os espíritos atingem o objetivo. Né? O sofrimento físico por si só, não é? Ele não faz com que o espírito se torne melhor. É a forma pela qual o espírito vai passar pelo sofrimento físico, pelas dificuldades da encarnação. Não é? Então, eu vou maltratar meu corpo, porque aí eu não preciso fazer mais nada e eu vou me elevar espiritualmente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é? Depende da boa vontade, do sentimento, da resignação, não é? E por causa da dor, o espírito não pode parar. Né? O Chico falava muito isso para a gente, né? Enxugar as lágrimas e continuar trabalhando, sempre. Aí é que está o mérito da coisa. Não é? E aí Kardec faz uma subpergunta. Dentro dessa questão, ele pergunta assim: é o corpo físico que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Não é? Qual que influencia sobre qual? Tem gente que fala que erra porque a carne é fraca, porque o corpo é fraco. Não é assim? Ah, a minha carne é fraca, eu não resisti, não é?
A pergunta vai também nesse sentido, né? É o corpo físico que influi sobre o espírito para melhorar o espírito, não é? Ou é o espírito que influi sobre o corpo físico? A resposta da espiritualidade. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma roupa que apodrece. Eis tudo. Então, quer dizer, o espírito, né, ele está, né, no comando de tudo. É o espírito que comanda o corpo físico, não é o corpo físico que subjuga o espírito, não é o corpo físico, né, que impõe ao espírito, né, condições humilhantes, que impõem ao espírito situações em que o espírito não tem outra forma de agir senão aquela que muitas das vezes é errada. Não, é o espírito que está no controle, não é? Se o espírito tem vontade de melhorar e vontade de não fazer o mal, de não cometer o erro, independente das condições do corpo físico, o espírito vai conseguir controlar. Né? Aqui no Evangelho, já foi dito para nós, numa outra leitura, né, que um espírito violento num corpo fraco vai fazer com que as manifestações desse espírito e desse corpo sejam violentas. Não é? Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, às vezes num corpo defeituoso, num corpo fraco, mesmo assim tem um comportamento raivoso, um comportamento violento. Não é? E quantas pessoas que num corpo, não é, agigantado nas suas capacidades, um corpo potente, tem um comportamento afável, um comportamento dócil. Então, quem está no controle é o espírito, não é o corpo. Não é o corpo que dita o comportamento do espírito. E aí Kardec vem e faz algumas colocações que é importante, né, para esse nosso esclarecimento. Kardec diz assim: no suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura, ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Né? Então, logo após, né, produzir o suco da uva, não é? Ali começa um processo, não é, de fermentação que vai para produzir o vinho, não é? E isso vai se aperfeiçoando, vai se depurando na medida que acontece ali aquele processo, né, de apodrecimento, vamos dizer assim, não é? Então, é a mesma coisa com nessa relação do espírito e do corpo físico, não é? Para que o espírito se eleve, né, aí a necessidade dele passar pela carne, passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas provas, para que ele possa ir se depurando, a fim de que ele fique, né, mais depurado, que ele se torne mais perfeito. Né, onde ele faz essa comparação aqui, né, da uva, do vinho, né, da destilação que acontece em todo aquele processo ali. Então, meus irmãos, a gente vê,
né, que muitas das coisas que nós, espíritas, não vamos nos apegar no irmãos de outros cultos religiosos, não. Nós, espíritas, ainda temos muitas crendices, ainda somos muito supersticiosos, não é? A gente ainda tem práticas muito assim, ultrapassadas, não é? Na nossa condução pela encarnação, na nossa condução dessa jornada em busca da evolução, do crescimento espiritual. Então, daí a necessidade da gente realmente estudar Espiritismo, né? Estudar Espiritismo, né? Estudar as obras básicas da doutrina, estudar todo esse manuncial de conhecimento que tem aí através das milhares, né, de obras que estão à nossa disposição, né? A gente não ficar estagnado, porque a nossa jornada aqui é de busca de melhoria espiritual, né? Então, não adianta, por exemplo, chegar no fim da encarnação, não é, com um corpo físico livre de toxinas, porque a minha alimentação é assim, porque a minha alimentação é de outra forma, porque eu não como carne vermelha, ou porque eu só como verdura. E o espírito está contaminado, não é? A mente da pessoa está mergulhada nas impurezas. Não adianta chegar no fim da encarnação com um corpo malhado, bonito, e um espírito defeituoso, não é? De tanta impureza, de tanta imperfeição. Para enriquecer os nossos estudos dessa tarde, nós trouxemos aqui, do livro Religião dos Espíritos, um texto de Emmanuel, que fala sobre as doenças escolhidas, não é? Pode parecer absurdo isso, né? Doenças escolhidas, a gente escolhe doença, então, não é? A gente escolhe doença, meus irmãos, infelizmente. A gente escolhe doenças, não é? Então, a gente escolhe doenças enquanto desencarnados para melhoria do espírito, não é? E o doutor Odilon Fernandes ainda fala numa das suas obras, assim, né? Conversando lá com um espírito que ia reencarnar, não é? E assumir compromissos com o exercício da mediunidade, o doutor Odilon pega e fala: já escolheu uma enfermidade, meu irmão? Né? Aí o espírito pergunta: como? Ele falou: já escolheu uma enfermidade para que você possa ser submetido durante a encarnação? É importante ter uma enfermidade, porque senão a gente não trabalha para Jesus. Se tiver muita saúde, muita perfeição, né, a gente esquece de trabalhar para Jesus. Então, a gente escolhe, enquanto desencarnado, preparando para reencarnar, né, a gente escolhe ter enfermidades e tal. Mas, no estado de encarnado, a gente escolhe doenças pelo nosso comportamento, não é? Pelo nosso comportamento, pelos nossos hábitos. Então, vejamos o que Emmanuel diz para nós aqui, nessa leitura. Ele diz assim, ó, não é? Com a característica do Espírito Emmanuel, né? Como diz o meu irmão mais velho, curto e grosso. Então, Emmanuel diz assim: convictos de que o Espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Não precisamos lembrar, nesse capítulo, as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual,
ou o suicídio frustrado que assinala o corpo daquele que perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Deteremo-nos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos saberemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemos-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Então, olha o que Emmanuel vem dizendo para nós aqui, né, sobre o nosso comportamento, não é? As nossas ligações mentais, não é? O quanto que, muitas das vezes, isso pode constituir para nós, não é? Uma autoflagelação, não é? Uma autoflagelação. A gente começa, a gente entra em ondas, né, de pensamento, de sentimentos tão negativos que nos ligamos, né, a entidades, a grupos, a falanges que estão vibrando nessas mesmas faixas, e aí a gente começa, então, a estabelecer uma simbiose, né, uma união extremamente prejudicial a nós, espiritualmente e fisicamente falando também, não é? E a gente sabe que grande parte das nossas enfermidades físicas, elas têm início no desequilíbrio espiritual, né? Tem início no desequilíbrio espiritual, né? E que promove a desorganização celular, né, do nosso corpo físico, e aí começa, então, a acontecer, né, a instalação dos genes, né, de enfermidades físicas, né? Tá aí a depressão, não é? Que é ainda um grande desafio para a ciência, né? Um grande desafio conseguir compreender e tratar de forma eficaz essa que é considerada a doença do século. E a espiritualidade vem falando para nós. Que linda que emagrece, tá na barriga. Eu vou falar agora, Esse ficou bonitinho. Então, tá aí a depressão, né, que é um desafio para a ciência, né, alcançar, né, a forma correta de se tratar, de enfrentar, né? Ainda existem muitas correntes antagônicas dentro, né, da medicina, da parapsicologia, da psicologia, em relação ao enfrentamento, tratamento, né, dessa doença, da depressão. Entendeu? Então, e é uma doença que ela nasce no espírito, no desequilíbrio espiritual. Não é? Então, Emmanuel continua dizendo para nós aqui, ó, seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo, mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais.
de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, ou desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no desrespeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pensamento nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Tem um texto ditado pelo espírito do Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Esse texto ele foi captado através de uma manifestação de psicofonia no aparelho do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. Ao final dos trabalhos, o Chico trazia a mensagem de algum mentor, não é? E, então, na oportunidade, o doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz ditou ele era médico, né? Ditou uma mensagem falando sobre a alergia e a obsessão, de como os obsessores se aproveitam do desequilíbrio psicológico, não é? Para alterar, não é? a fisiologia do corpo físico da pessoa, fazendo com que o nível de estamina se eleve muito e desencadeie os processos de alergia. Então, olha o que Emmanuel vem dizendo para nós aqui, não é? Nessa leitura, que através do nervosismo, da inconformação, da inveja, do ciúme, né? Avareza, engendramos vários tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, né? E que, exteriorizando essas ideias conturbadas, assimilamos ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Então, o nosso comportamento, às vezes, não é? A gente fala, mas eu não queria estar doente, eu não queria sentir isso. Mas o comportamento, não é? Faz com que a gente, mesmo que seja inconscientemente, exerça uma escolha, atraindo para nós essas enfermidades. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que, muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades. Fantasmas que nos esterilizam as forças e, pouco a pouco, nos corroem a existência. Então, não é? Quanto mais vão sendo mantidas essas conexões, né? Essas associações doentias nossas com entidades infelizes,
vibrando em faixas negativas de pensamento, de sentimentos, mais nós vamos estar sujeitos, a atrairmos para nós esse tipo de desequilíbrio físico, desequilíbrio fisiológico, desequilíbrio celular, promovendo enfermidade no nosso corpo físico. Então, olha aí, não é? Como que o tal do cuidar do corpo e do espírito, ele caminha junto. Ele caminha junto. Não dá para a gente evoluir espiritualmente maltratando o veículo do espírito na encarnação, que é o corpo físico. Não dá para fazer isso. Não é? Então, Emmanuel vem esclarecendo para nós aqui da necessidade, da gente fazer tudo, combater em nós esse tipo de sentimentos, não é? Inveja, ciúme, avareza, nervosismo exagerado. Combater em nós tudo isso, para evitar que a gente atraia para nós enfermidades físicas, não é? Que muitas das vezes vai fazer com que a gente suporte dores terríveis, sacrifícios muito grandes. E aí Emmanuel encerra assim, guardemo-nos, assim, contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta forma para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos, ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para o tormento próprio. Aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos. Assim que encerra Emmanuel. Não é? Por quê que servir ao próximo, não é? Traz equilíbrio, né? Tem uma leitura do Evangelho que fala assim que as pessoas, que praticam a caridade espargem o perfume da caridade ao redor de si. Não é? Quem aí não se lembra, de Francisco Cândido Xavier? Não é? Francisco Cândido Xavier exalava o perfume da caridade. Não é? A gente chegava até ele levando aquele caminhão de problema e ele sempre tinha uma palavra que tranquilizava, que harmonizava, que promovia paz de espírito em nós. Então, nós temos que trabalhar para adquirir essa capacidade de produzir paz de espírito em nós, pelo nosso comportamento, pelos sentimentos, pelas ideias que nós cultivarmos. A gente vai adquirindo aos poucos essa capacidade de promover paz de espírito em nós. Não é? Então, cuidar do corpo e cuidar do espírito, não é só ir na academia, malhar, não é só fazer dieta, não é só fazer abstinência de comer esse ou aquele tipo de comida, não é? Passa por todo um processo de harmonização, não é? Passa por todo um processo de harmonização do corpo e da mente, não é? Então, para que a gente tenha um corpo, não é, são, ao mesmo tempo que uma mente sã, não é? A gente tem que ter hábitos físicos, que sejam suficientes para nos conduzir
a um estado espiritual de elevação, de melhoria. Então, só para encerrar, né, as nossas reflexões dessa tarde, nós trouxemos aqui do livro Orai, Vigiai e Orai, ditado pelo irmão José, da Labra Mediúnica de Dr. Carlos Bacelli, uma leitura que se chama Saúde. Diz assim, irmão José, a saúde é também um estado d'alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos, areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. 1 hora por dia de ociosidade já é muito, segundo o irmão José, não é? Então, tem um dito popular que diz assim que mente vazia, oficina do diabo, não é? Então, não permitas mais do que 1 hora de ociosidade por dia, não é? Aquela coisa de ficar sem fazer nada, né? Sobrou tempo para não fazer nada, faz nada fisicamente, mas lendo uma obra espírita, trabalhando espiritualmente, não é? Muitos irmãos nossos, muitos amigos nossos, têm o hábito, por exemplo, né, de fazer exercício físico, de trabalhar ouvindo músicas evangelizadoras, assistindo palestras edificantes. Então, quer dizer, está trabalhando o corpo físico e trabalhando o espírito ao mesmo tempo. Então, está cuidando do corpo e cuidando do espírito ao mesmo momento. Não é? Então, está aí a orientação da espiritualidade para isso que às vezes se constitui um verdadeiro dilema para nós, que é cuidar do corpo, né, e do espírito ao mesmo tempo. Que Jesus e a espiritualidade nos fortaleça nos nossos esforços de melhoria e que nós tenhamos coragem de fazer o maior de todos os enfrentamentos, que é enfrentarmos a nós mesmos, as nossas inferioridades, as nossas imperfeições, combater as nossas más tendências, as nossas más inclinações.